Hoje tem todas as principais polêmicas que rendem comentários mal educados neste canal. Então eu não vou te enrolar não. Hoje é sexta-feira, dia de giro da Jana, dia do Janaflix, dia de sextar e de se meter em treta. Bora lá. Olá, meus queridos, tudo jóia com vocês? Eu vou ser muito sincera. Eu preciso jogar um chiclete fora, porque eu comecei a gravar esse vídeo e me esqueci completamente. 1 minuto. Pronto, já voltei. Eu queria que vocês me contassem o seguinte, antes da gente começar com o vídeo de verdade, vocês também têm a neura de mascar chiclete? Minha mãe era muito rígida e, segundo ela, eu não deveria mascar chicletes nunca em situações em que havia pessoas dignas de respeito. Então, não podia, e não faço isso até hoje, mastigar, né, os meus chicletes à mesa, durante, obviamente, uma reunião de família e, como eu respeito muito vocês, eu não teria coragem de gravar esse vídeo com um chiclete na boca. Eu agradeço a confiança, agradeço também a gentileza de vocês deixarem um like, deixarem um comentário se vocês mascam chiclete em qualquer contexto e, obviamente, se vocês gostarem desse vídeo, deixa também, por favor, um comentário. Eu prometo, não vou enrolar vocês mais, vamos para a nossa primeira notícia, que já é bem polêmica. Essa notícia eu já sabia que estava aqui, porque fui eu que enviei essa notícia para a nossa equipe. Temos aqui uma notícia que eu acho positiva. A vacina brasileira contra a Mpox. A Mpox é a varíola do macaco que, infelizmente, fez essa passagem entre espécies, assim como outros vírus importantes, e a boa notícia é que teremos uma versão brasileira, o que significa não apenas uma economia para os cofres públicos, mas também uma maior velocidade de acesso a essa vacina. Então, a vacina brasileira contra a Mpox está próxima dos testes em humanos e, coincidentemente, eu assisti na semana passada a um documentário sensacional que vai falar do movimento anti-vacina, que eu tenho quase certeza que vai dar uma melada na vacina contra a Mpox. Esse é um documentário que eu vi originalmente na HBO Max, mas vocês encontram aí em sites alternativos, para dizer o mínimo. Esse documentário, vou jogar ali na câmera da mãozinha, se chama, então, Repertório Sociocultural Cinematográfico. Ele se chama Conspiração Anti-Vacina. E é um documentário muito interessante porque ele fala da ascensão do movimento antivacina contemporâneo, que teria começado com um médico britânico chamado Wakefield. Originalmente era Dr. Wakefield, daqui a pouco eu te explico por que originalmente. Que em 1998 conseguiu publicar na revista Lancet, uma das maiores e mais relevantes revistas científicas do mundo, um estudo que supostamente comprovaria a relação entre a vacina tríplice viral. Conhecem a vacina tríplice viral? Eu devo admitir para vocês que eu sou péssima de biologia. Coloca aqui, por favor, nos comentários. A tríplice viral, ela é tríplice porque ela protege contra quais 3 vírus? Segundo o Dr. Wakefield, a vacina tríplice viral seria a causadora de grande parte da maioria dos casos de autismo. Entretanto, quando foram analisar os dados dele, não havia qualquer rigor metodológico nos dados dele. Quando foram tentar reproduzir os experimentos que ele fez, não se conseguiu o mesmo resultado, e isso, obviamente, é um dos
princípios do método científico, a replicabilidade dos experimentos e dos estudos, e o Dr. Wakefield nem é mais Dr. Wakefield, tá? O Dr. Wakefield perdeu o direito de exercer a medicina em 2010 devido à má prática da medicina. O Conselho Britânico de Medicina, em 2010, fez com que ele perdesse a sua autorização para praticar a medicina a partir de uma série de denúncias de até mesmo maus tratos a crianças. Sim, Dr. Wakefield não era um cara lá muito legal, não. Só que o que acontece? O Dr. Wakefield ficou bravinho com o Conselho Britânico de Medicina e viaja para os Estados Unidos, onde ele está instalado até agora, e começa a semente do movimento anti-vacina internacional. Coincidência ou não, já te conto, não é coincidência, a gente tem, por exemplo, o ressurgimento de doenças que eram consideradas erradicadas no mundo, como o sarampo. Então eu acho que vale a pena ver o documentário que conta essa história toda, que é o Conspiração Anti-Vacina, e quando você estiver assistindo ao Conspiração Anti-Vacina, eu quero que você tente ligar o que aparece lá a um conceito da psicologia que se chama viés de confirmação. Que é a ideia de que nós tendemos a acreditar mais nas evidências que confirmam a nossa visão de mundo. O Dr. Wakefield afirmava no seu estudo, publicado em 1998, que a vacina tríplice viral causava o autismo, mas se tratava de uma coincidência. Por quê? A vacina tríplice viral, em geral, é aplicada nas crianças a partir ali de 1 ano e meio, 2 anos e meio, que é também, coincidentemente, o momento do surgimento dos primeiros sintomas de autismo. Só que, mesmo que a comunidade científica internacional, mesmo que o Conselho Britânico de Medicina, mesmo que todo mundo falasse que o Dr. Wakefield era, no final das contas, um belo de um charlatão, os seus seguidores preferiram ignorar as outras evidências e acreditar nas evidências pouco confiáveis do Dr. Wakefield. Então, quando vocês estiverem assistindo, tentem ligar ao conceito da psicologia de viés de confirmação. Então, na nossa primeira notícia, já te dei o Genoflix e já te dei até um repertório teórico para você colocar na sua redação ou para debater na mesa do bar. E eu vou até aproveitar e perguntar, você que está me assistindo aqui, você é aluno? Beleza, você é vestibulando? Você é concurseiro? Você ainda não chegou ao vestibular? Ou você é uma pessoa que gosta de cultura, ciência, arte, polêmicas, entre outros? Basicamente, me responde o seguinte: qual é o seu interesse neste canal, até para a gente pensar em outros quadros. Beleza? Bora pro nosso próximo acontecimento da semana, que é PCdoB, é o partido com maior proporção de candidaturas negras, enquanto o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem a maior fatia de brancos. Veja o ranking. Além dos recursos específicos, as regras eleitorais determinam um percentual mínimo e máximo de candidaturas por sexo e um tempo mínimo de propaganda nos meios de comunicação. Aqui, na verdade, eu quero te dar uma dica que é mais argumentativa e gramatical. Quando a gente fala que lá no PL existe uma representação de pessoas negras abaixo da representação que a gente tem na população em geral, a gente fala e problematiza, óbvio. Então isso daqui, SP de situação, problema, uma subrepresentação das pessoas negras nesse partido. O prefixo sub, quando seguido de palavras iniciadas por H, R, no caso de representação, e S, recebe o hífen. Mas eu poderia, e eu vou fazer também, uma revisão do prefixo sobre.
O prefixo sobre, se vocês observarem, ele termina com um E, com uma vogal. Prefixos terminados com uma vogal e iniciados por R e S provocam a duplicação do R ou do S. Vai virar RR ou SS. Portanto, se eu estiver falando, por exemplo, sobre a sobre-representação das pessoas brancas no PL, ou seja, uma parcela de pessoas brancas que é maior do que a distribuição das pessoas brancas na população brasileira, eu vou escrever sobre-representação, uma representação excessiva, e nesse caso, com 2 R's. Sim, eu também acho feio escrever desse jeito, mas a gente vai sempre lembrar daquela máxima. Vocês vão até jogar aqui no comentário para as pessoas que só dão uma olhada no comentário ou veem apenas os primeiros 2 minutinhos do vídeo, ficarem curiosas. Você vai escrever esse grande lema da minha vida, que é: o feio também respira. Não é porque é feio que não existe. Tem um monte de coisa feia e de gente feia andando por aí e ninguém faz nada a respeito. Então, sobre-representação, que é uma palavra feia, ela existe e ela está correta. Bora para nossa terceira notícia, ou eu perdi a conta? Terceira notícia. A Amazônia tem temporada recorde de queimadas, corredor de fumaça se espalha e afeta 10 estados. Com queima recorde e muita fumaça, ventos que deveriam trazer umidade da floresta estão, na verdade, carregando fumaça para o restante do país. Quando eu vi aqui esse trazer umidade da floresta, eu me lembrei de um tema do Enem. Se não me engano, foi 2008. O Enem 2008 pediu para as pessoas escreverem sobre o ciclo hidrológico da Amazônia. Como a Amazônia é responsável, grande responsável, pela regulação do ciclo das chuvas no Brasil. E como que a Amazônia faz com que o Brasil inteiro seja afetado por causa dos chamados rios voadores, que são essas grandes correntes que carregam umidade. Só que em 2024, o ciclo hidrológico da Amazônia está trazendo fumaça. E eu, que estou aqui em Belo Horizonte, muito distante da Amazônia, estou sofrendo com isso. Belo Horizonte já é bem seca a esta época do ano, nós estamos aqui no dia 23 de agosto. Eu vivo numa região, a gente vai até conversar sobre isso, do lado de uma mineradora, então acaba havendo muito pó no ar e, para piorar, a gente tem a fumaça que está vindo da Amazônia. As pessoas hoje reclamam da secura de Belo Horizonte ou da má qualidade do ar de Belo Horizonte e nem sabem que, entre outras coisas, os incêndios não coincidentes, tá? Intencionais, provocados na região da Amazônia, são, na verdade, um grande fator. Na hora em que eu falo sobre como as pessoas frequentemente não conseguem compreender os riscos a que estão expostos na sociedade capitalista de produção, eu sempre vou pensar num repertório sociocultural, sociológico. Eu até falei desse repertório hoje pela manhã numa das mentorias que eu dei, tá? Eu acho que a gente está aqui conversando sobre o conceito de sociedade de risco, que é um conceito do sociólogo alemão Ulrich Beck. Então, acho um excelente repertório sociocultural para mostrar que, às vezes, nós somos afetados pelos impactos ambientais, pela degradação causada pelo sistema capitalista de produção, e nós nem sabemos dos riscos a que estamos expostos. Tô achando que temos bastantes repertórios já até agora. Bora para a próxima notícia.
Wagner Moura é confirmado como intérprete de Paulo Freire no cinema. O longa Angicos vai contar a história do experimento pedagógico que o Freire realizou em 1963. Ô, gente, eu acho que vocês nem precisam que eu fale do Paulo Freire, correto? Talvez seja a citação mais frequente nesse canal, o Paulo Freire, que eu sempre menciono nos meus vídeos e nas minhas aulas, é originalmente um filósofo de formação, mas que é um dos principais pilares da pedagogia mundial. O Paulo Freire é hoje um dos principais brasileiros citados em pesquisas científicas no mundo, em artigos, na verdade, científicos no mundo. E o que eu acho mais interessante é que não há a aplicação do método Paulo Freire na realidade brasileira, tá? O Paulo Freire, gente, ficou famoso, conhecido no mundo todo, por um experimento de alfabetização de jovens e adultos, ou seja, uma experiência de EJA, ensino de jovens e adultos, realizado na cidade de Angicos em 1963, em que ele conseguiu alfabetizar, se não me engano, 40 adultos analfabetos em tempo recorde, tá? Acho que vale a pena, obviamente, retomar as duas principais obras do Paulo Freire, tá? Então eu vou falar aqui, ainda que ele seja filósofo de formação, a área do conhecimento em que ele é mais citado é a pedagogia. E aí, Paulinho, porque eu sou muito íntima, escreveu, por exemplo, o Pedagogia do Oprimido e o meu livro favorito dele, pequenininho, fininho, dá pra vocês lerem, tá? Que é o Pedagogia da Autonomia. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada. E eu, obviamente, assistirei ao filme Angicos, não apenas pela minha profunda admiração pelo Paulo Freire, mas também porque eu tenho um crush no Wagner Moura. Eu vou ser muito sincera pra vocês, eu não estou preparada pra ter crush no Paulo Freire. É isso, gente. Wagner Moura interpretando Paulo Freire, meu coração e outras partes do meu corpo não estão preparadas para isso. Por favor, coloque aqui embaixo quanto você acha que eu vou me apaixonar ainda mais pelo Paulo Freire se ele for representado pelo gostoso do Wagner Moura. Depois desse momento completamente inadequado, vamos à nossa última notícia. Justiça de Minas Gerais determina suspensão de atividades de mineradora na Serra do Curral, aqui do ladinho da minha casa. Ó, essa mineração tá a 15 minutos a pé da minha casa. E aí eu tenho que contar para vocês que a suspensão, mesmo que temporária, dessas atividades já melhorou a poluição, tanto sonora, porque os caminhões fazem barulho, quanto a poluição do ar da região. Decisão também proíbe tráfego de caminhões com minério no local, porque a mineradora usava a desculpa de que não estava minerando, estava apenas transportando rejeito e minérios que já tinham sido retirados antes. Sim, bastante safada. E determina que a empresa elabore um plano de fechamento da mina em 30 dias e eu fico felicíssima. Nas minhas redes sociais, em que eu estou lá usando o @JanaRabelo, eu publiquei sobre a manifestação que eu e os meus vizinhos organizamos e realizamos contra a mineração aqui no bairro. E uma das indicações para vocês entenderem qual é o problema, poxa, você mora em Minas Gerais e é contra a mineração? Sim, profundamente. É porque eu sou de Minas Gerais e estou tão perto dos impactos da mineração na minha região que eu sou contra a mineração. E aí, por que eu estou falando disso tudo? Porque um dos nossos vizinhos indicou pra gente um documentário muito bom que se chama Lavra. Lavra é o local onde você retira minério, né? Então, Lavra é um documentário sobre os impactos da mineração sobre a população mineira. Nós somos tão marcados pela mineração que o meu estado chama Minas Gerais e uma das principais cidades do estado é
lavras. Por quê? Porque lá havia várias lavras de extração, de exploração. Queria que você me respondesse o seguinte: gostou das indicações de hoje? Viu alguma das coisas que eu indiquei? Eventualmente discorda de algum dos meus posicionamentos? É só deixar um comentário aqui embaixo, e se você tiver interesse, você pode também dar uma olhada nesse QR Code que está aqui do meu ladinho, porque você vai direto para saber de qual curso meu agora está aberto. Além disso, na descrição deste vídeo, você encontra também um link para a minha página. Meus queridos, espero que vocês tenham gostado das minhas indicações. A gente se vê num próximo vídeo. Um beijo. Até mais.